Legal, pessoal. São 16 horas e 36 minutos. Hoje é dia 17 de julho de 2020. Aqui no sul e sudeste do Brasil, temperaturas gélidas. E sabendo que, por exemplo, em Santarém, Marabá, em outros lugares, é o clima bem mais ameno, como a gente pode ver pelo sorriso do Branco, por exemplo, do Franco, né, da Cristina Quintela, por exemplo. Né? A gente aqui no sul está com sorriso assim, mas é de dente batendo aqui, né? Mais assim. Pessoal, a gente vem para essa nossa conversa aqui, né? O objetivo daqui é realmente ser uma conversa. Como a gente vem conversando no grupo, se a gente for olhar para o perfil dos colegas todos que estão aqui participantes, né, praticamente todos nós somos palestrantes, até mesmo sobre esse tema que a gente não domina tanto, né? Quando a gente é chamado por aí fora, porque esse grupo tem vários colegas que são, assim, referências, né, em propriedade intelectual e são speakers mais frequentes. Mas para a nossa conversa de hoje, a gente convidou aqui o Márcio Merkel, que, além de tudo, né, eu vou pedir para ele se apresentar um pouco melhor depois, atua, né, junto com organizações internacionais justamente no comitê do tema da nossa conversa de hoje, que é Standard Essential Patents, que também tem relação direta, né, com termos FRAND e com criação de consórcios, tá? Então, a gente vai dividir a nossa conversa aqui em dois blocos, tá, Márcio? Eu vou pedir assim. A gente tem a questão de fazer um nivelamento, inclusive foi uma sugestão do Daniel Armon, lá de Manaus, que está aqui conosco também, que foi assim, a gente tem ideia de fazer um evento sobre esses temas todos, talvez até com colegas de empresas globais, como IBM, Qualcomm, Samsung, por exemplo, né? Ou até outros que o próprio Márcio já tem conhecimento ali da própria organização, né, da IPPI, né? Mas antes disso, vale a pena a gente ter uma conversa nossa de nivelamento para a gente ficar, né, todo mundo mais ou menos na mesma página e a gente não queimar cartucho trazendo super palestrantes internacionais no ambiente que a gente está precisando conhecer algumas coisas. Né? Então, esse é o objetivo. Só que eu vou emendando já, viu, Márcio e colegas? O que acontece? Durante as nossas conversas que a gente teve nos três encontros iniciais, foram caindo outras fichas, né? Uma delas foi, cara, a gente está falando de Standard Essential Patents, a gente está falando de FRAND, a gente está falando de consórcio, que é bem menos, num ambiente, num país que a gente mal sabe a diferença entre marca e patente, muitas vezes. Não a gente, né? Mas que o país, né, sabe pouco disso. O Márcio até tá banando a cabeça ali, né, Márcio? É bem isso, né? Então, aí veio aquele, pô, mas como... e aí vem, né, uma conversa até com o Araquém, falou, poxa, a gente tá com a nossa montagem, né, da nossa estratégia nacional de propriedade intelectual, e que a gente poderia, de repente, trabalhar mais. Ele falou, não, mas como que tá, a Patrícia? Não sei se acho que a Patrícia não está aqui conosco ainda, né? Mas ela trabalhou muito na coordenação da estratégia. Está para sair agora uma publicação numa consulta pública e seria bacana a gente já estar no embalo, né? Não esperar sair a consulta pública para a gente se mobilizar. Então, hoje também na nossa conversa a gente deve caminhar por aí e para alguns outros temas relacionados a consórcios, né? E já para passar a palavra para o Márcio, como, por exemplo, como a gente pode criar um consórcio entre conteudistas de direitos autorais de propriedade intelectual, pessoas como nós, por exemplo, trabalhando em conjunto com ICTs, inclusive com servidores de CTs, né, que produzem conteúdo, que a gente poderia até mesmo trabalhar isso com licenciamento, monetização, repartição de ganhos, né, de acordo com, por exemplo, com cláusulas FRAND, né? Então, é mais ou menos a gente que é de propriedade intelectual, colocando propriedade intelectual na prática, no nosso dia a dia. E um comentário que eu fiz com colegas foi, se nós não conseguirmos, num grupo como esse, organizar uma coisa que seja de fazer gestão de propriedade intelectual, né, de direitos autorais, com repartição de ganhos razoáveis, né, eu falo, é difícil a gente encontrar outro grupo que vai conseguir, né? Mas legal, pessoal, então esse aqui é o pano de fundo da nossa conversa. E já aproveitando aqui, né, que a gente tem o Márcio aqui hoje, o Márcio foi a pessoa que a gente pediu para ser o nosso puxador da conversa, tá, Márcio? Então, Márcio Merkel, com vocês, vou pedir para o Márcio se apresentar para os colegas e depois, Márcio, eu sei que você estruturou alguma coisa, já emenda, tá bom? Legal, obrigado, Henry. Prazer aí estar contigo e com todos vocês
nessa oportunidade aqui, compartilhar um pouquinho das ideias e experiências que eu e nós tivemos aí ao longo dos muitos anos aí nessa área. Eu, por várias coincidências, já há mais, acho que 15, 20 anos mais ou menos, que já me envolvi com casos relacionados nessa área. E quando eu fui para os Estados Unidos, um dos cases que a gente estudou na universidade lá também foi exatamente um dos cases, era o caso da Rambus, né? E naquela época eu já estava atuando em alguns casos envolvendo patentes e normas técnicas ou padrões, né? Então aí é um grande prazer aí trabalhar com vocês aí nessa oportunidade, né? Eu só me apresentando, sou Márcio Merkel, para quem não me conhece aí, né? Eu trabalho no escritório de advocacia aqui no Paraná, mas atendendo no Brasil inteiro, a advocacia em propriedade intelectual, só sou ou fui, né, o agente da propriedade industrial também, né? É uma profissão que eu chamo de profissão latente, né? Ela existe, mas está oculta em algum lugar aí que parece que foi extinta aí, sem querer, né? Mas, além disso, eu também sou formado em administração de empresas com uma especialização em finanças. Então, eu tenho essa área de finanças aí dentro do meu, assim, da minha alma, que assim, meu dia a dia eu adoro colocar qualquer coisa que eu vejo, eu adoro colocar numa planilha e fazer conta. Então, isso tem bastante a ver com a definição de royalties e os cálculos que a gente faz para tudo isso, né? Tenho mestrado em Direito Econômico também, e a minha dissertação foi em arbitragem na área de propriedade intelectual lá em 2005, mais ou menos, 2005, 2004, 2005, quando naquela época quase não se falava sobre arbitragem como um todo, se falava muito pouco, a gente tinha pouco tempo ainda na nossa lei da arbitragem, muito menos ainda de arbitragem em propriedade intelectual, que é um dos métodos para resolver esse tipo de conflito nessa área de friends, né? Além disso, já há quase 8 anos eu participo da associação da IPPI, né, Associação Internacional pela Proteção da Propriedade Intelectual, no Comitê de Patentes e Padrões, que antigamente a gente chamava da Q222, né, é bem facinho de lembrar, 222, mas a IPPI mudou de nome para o Comitê de Patentes e Padrões, só isso. E lá é um fórum da que a gente tem atualmente 20 membros, 20 e poucos membros, e a prática é o fórum, dos comitês da IPPI é o que mais tem representantes de empresas em toda a PPI. Em toda a PPI, isso que é uma associação que o pessoal costuma falar, é uma associação de advogados de patentes, mas não é, tem de outras áreas, tem engenheiros, mas ali naquele comitê a participação de empresas é muito grande, o que já revela como é importante esse tema para as empresas, né? Mas a gente fica brincando que lá nesse comitê nós não temos friends, não lá a briga é feia mesmo, porque ninguém quer falar nada, daí quando fala a gente discute bastante tecnicamente os casos, mas toda reunião alguém se manifesta falando essa é a minha opinião, pessoal, em termos abstratos, não representa a opinião da minha empresa e não posso me manifestar sobre este assunto específico. E é até por isso, como eu trabalho profissionalmente na área, até fazer um esclarecimento que qualquer opinião que eu dê aqui é uma opinião puramente abstrata minha, não representando nenhum cliente nosso aqui do escritório, muito também não é a minha posição. Eu também atualmente sou diretor-editor da ABPI, que tem uma das principais publicações na área de propriedade intelectual no Brasil, que é a revista da BPI. Então, também tudo que me manifestar aqui é uma opinião abstrata minha e não da BPI. E também, salvo se eu expressamente indicar, quando eu indicar uma opinião da BPI ou da BPI, vou expressamente indicar esta é a opinião da BPI. Estou só fazendo essa ressalva com esse pequeno cuidado, né? Mas por que eu estou fazendo essa ressalva? E aí vou já trazer de volta, porque realmente nessa área, é isso que eu queria talvez discutir com vocês, vocês vão notar que o principal problema que existe é durante ou ao longo das negociações de contratos envolvendo a propriedade intelectual, patentes essenciais, 90 ou 95% dos casos,
tudo acaba em uma defesa de boa-fé. A parte não agiu de boa-fé durante a negociação. Escondeu alguma informação, reteve outra informação, deu uma informação errada ou atrasou. Então, é muito importante o que a gente chama de disclosure, né? Dar a informação correta e agir de boa-fé. Né? Então, esse é um detalhe. Né? Mas depois de feito todas essas ressalvas, eu queria voltar um passo atrás, porque eu acho que a ideia aqui hoje nossa é fazer um bate-papo e não fazer algo formal, né? E aí eu iria propor, se você concordar, talvez a gente abrir o microfone de todo mundo, que estava fechado, né? Abrir o microfone de todo mundo e eu queria listar as perguntas de todo mundo, agora no começo, e as experiências também que cada um teve nessa área de patentes e padrões e consórcios ou patent pools, né? Para que a gente eu possa tentar daí fazer de trás para frente esse trabalho, né? Eu tenho sentido muito, assim, a gente está vivendo agora essa crise do coronavírus e eu adoro gráfico, né? Eu já falei que eu adoro gráfico, adoro planilha, adoro ficar vendo números, né? E eu senti que muitas coisas que estão acontecendo com os gráficos de comportamento do vírus no Brasil, em Curitiba, em São Paulo, na Suécia, em Taiwan, é praticamente o mesmo um comportamento que as empresas que negociam royalties em casos como envolvendo patentes e normas técnicas têm. Assim, são vários números diferentes para casos e situações diferentes. Então, assim, eu queria, na verdade, primeiro escutar vocês para a gente saber quais são os pontos principais que a gente tem que abordar e discutir, até porque a gente tem um tempo limitado, né? Já são 16h48 agora, a ideia é até 6 da tarde. Então, eu queria tentar ver se a gente consegue fazer coordenar essa discussão, manter essa discussão dessa maneira, assim, primeiro ouvindo e aí depois para a gente explorar quais são as principais dúvidas, né? Quais são os principais itens que a gente poderia abordar. Obrigado, Márcio. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou fazer exatamente isso. Pessoal, a partir de agora, todo mundo pode abrir o microfone diretamente. Tá? Vários colegas já estavam como co-host aqui, eu fui clicando um por um. Você pode abrir. Eu vou dar duas sugestões, tá, pessoal? Como talvez sejam muitas questões, perguntas, pode ter algumas coisas repetidas, a gente pode usar o nosso chat também, porque vai ficar por escrito e fica mais fácil organizar as informações, tá? E eu vou tomar aqui a liberdade, Márcio, de como o chamamento dessa conversa, né? Passou um pouco, né? Pelas discussões dos grupos, tal. Enquanto o pessoal vai pensando, vai formulando, digitando algumas perguntas ali, eu vou passar algumas coisas para você, que assim, o nosso objetivo hoje, Márcio, é assim, é uma reunião de nivelamento sobre essa questão de Standard Essential Patents, essas cláusulas FRAND, que são ligadas à prática de Standard Essential Patents, que, por sua vez, está diretamente ligada à formação de consórcios de criação e gestão de ativos intelectuais. Não é isso? Legal. Então, enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas mais específicas ou vai escrevendo as perguntas mais específicas que possam ter, Márcio, queria que você pudesse dar um pouco, talvez, um contexto um pouco da história disso tudo, né? Dos primeiros consórcios, de como isso aconteceu e provavelmente aquilo que você vê hoje, com a experiência que você tem, de onde que a coisa tem, assim, onde o bicho tem pegado. Entendeu? Eu acho que é mais desse lado. Tem um lado, lógico, que é um pouco dos conceitos, que a gente quase que assim, ó, quem quiser ler mais, leia ali, mas eu vou pegar nos pontos que eu, Márcio, como alguém que trabalha nessa área, vou comentar com vocês. Um deles você já até falou. Durante a reunião, que a gente tem até para discutir esses termos, é tudo muito, né? Aquela história que parece ser jogo de retranca, né? De fala, não fala, não falo, falo, e assim por diante, né? Então, queria ouvir um pouco de você desse contexto, né? Mas não como professoralmente, mas falando de onde o bicho pega. Enquanto isso, eu vou pedir para o pessoal ir escrevendo, tá, pessoal? Não deixe de escrever o chat, não. Eu já vi aqui uma postagem do Cláudio Barbosa aqui, já estava esperando ele já conheço que tem alguns casos aí envolvendo, a gente tem que tomar cuidado para não acontecer que nem nos nossos comitês e nas próprias associações, né, onde é que ninguém fala nada. E aí por isso eu já vou
trazer um exemplo de quando que tudo isso começou, né? É 1896, se eu não me engano, 1886, 1886, se não me engano, com máquinas de costura. Foi um dos primeiros casos envolvendo um consórcio entre 2 ou 3 companhias que possuíam patentes e resolveram, ao invés de brigar uma contra a outra, monopolizar o mercado, em uma maneira bem resumida. E o As segundo grande duas, é isso? caso é 2 ou 3 empresas, Sei. máquinas de costura, 1886, 80 e alguma coisa, né? E aí depois em 1920 alguma coisa, 2 empresas de aviação, uma que tinha no nome Wright Brothers e outra que era, eu não me lembro agora o nome da segunda, também fizeram usaram a mesma lógica delas se unirem cada uma com seus grupos de patentes e monopolizar o mercado com isso. Foi 1900, para ser mais exato, 1917 que isso aconteceu, só que em 1918 começou uma guerra, né? E aí o governo americano forçou a licença através de como se fosse uma licença compulsória, porque ele precisava dos aviões para ir para a guerra, né? E, então esse assunto, na verdade, ele vai lá para trás, né? Tem a mesma coisa aconteceu também com o telégrafo e com várias outras patentes. Então a gente pode levar isso a longe, só que eu vou fazer um salto de um século para chegar lá em no início da década de 90, que foi um pouquinho mais dentro da nossa realidade de hoje, que foi um caso da Dell. A Dell, ela participou da VESA, se não me engano, que era uma associação para definir padrões técnicos para vídeo, né? E ela conseguiu algumas patentes para isso. E daí, desse caso da Dell que começou a surgir o conceito do FRAND, né? Fair, naquela época RAND, so Reasonable and Non-Discriminatory Terms de um contrato, né? E esse caso é legal porque qual que foi a defesa que a Dell fez? Olha, mas o meu engenheiro que foi para as reuniões da associação onde se definiram as normas técnicas, ele nem sabia das patentes. Ele foi lá, ele sabia da tecnologia. O grupo que trabalhava com patentes e os engenheiros era outro, o advogado era outro, né? O entendimento do tribunal não foi, olha, isso pouco importa, vocês são uma empresa, vocês deveriam de saber, e eu gosto bastante desse raciocínio, porque, pessoalmente, porque o raciocínio contrário significa que é o que se adotou em vários outros casos, gera o que a gente chama de cegueira deliberada, né? Se o fato do engenheiro não saber da existência da patente da própria empresa é uma defesa, então eu prefiro não saber, né, das patentes. É uma defesa bem legal. Assim, opa, eu não quero nem saber, não me conta porque eu não quero saber. E lá nos Estados Unidos, a gente tem os treble damages, né, que se você infringir uma patente dolosamente, se aplica os treble damages, você triplica os danos. E isso gerou durante uma boa época, hoje em dia já mudou um pouquinho isso, de que a empresa não queria saber, simplesmente, não faça uma pesquisa de patentes, porque se fizer a pesquisa de patentes, eu vou saber do que existe de patentes, e aí eu sou obrigado a mudar meu produto, então eu não quero saber. E isso, com o tempo, a Suprema Corte lá nos Estados Unidos começou a firmar um entendimento de que a cegueira deliberada é igual a você querer infringir uma patente dolosamente, né? Eu diria que mais ou menos que nem, sem me manifestar minha opinião pessoal sobre usar ou não usar a máscara, né? Mas é que nem você sair na rua e não usar a máscara. Então, eu deliberadamente estou tomando uma ação que, conforme a maioria das recomendações do OMS, Ministério da Saúde, seria bom se utilizar uma máscara, né? Ô, Márcio, deixa eu aproveitar que você falou disso, que essa mudança, né, na posição da Suprema Corte dos Estados Unidos, você falou que é relativamente recente isso, essas decisões, é isso? É relativamente recente, mas assim, tudo tem um efeito retardado, né? Há 10 anos atrás, as decisões têm mais ou menos 10 anos que vão mudando essa interpretação, mas o efeito no mercado demora para isso Claro. acontecer, né?
Então, isso vai aos poucos, né, sendo aplicado. E ainda assim, se você for lá na Califórnia e conversar com as empresas da Califórnia, principalmente as startups, muitas delas continuam com essa lógica, eu não quero nem saber. Isso aqui, eu preciso lançar meu produto, eu vou lançar meu produto e depois eu resolvo a questão, né? O que aqui no Brasil é engraçado, porque aqui no Brasil a infração dolosa é crime, lá nos Estados Unidos ela não é, né? Ela pode ser crime, mas não a de patentes, mas em função de outros fatores envolvidos, né? Então isso também é um detalhe importante. Mas aí eu vou trazer o segundo caso, que é esse caso que é o caso que eu mencionei lá, que é de 2005, mais ou menos, a parte mais pesada do caso, que virou um case de Harvard mesmo, é o caso da Rambus, né? A Rambus, e naquela época, eu eu costumo brincar que eu acho que em outra encarnação eu quis ser engenheiro, né? Mas eu não era bom em matemática, então, embora eu goste de planilhas e de finanças, né? Finanças ela tem uma certa mágica, né? Você consegue fazer com que o número 1 mais 1 se torne o número que você quer, né? Já engenharia não, o prédio cai, né? Então, eu não consegui, ou mudei a direção da minha carreira, né? Mas eu sempre fui apaixonado por análise de sistemas, informática e programação. Eu, na verdade, praticamente fui programador por muito tempo, né? E desmontava computador, tacava fogo no laboratório, fazia de tudo, né? Então, naquela época lá, 90, 95, a 2000, muitos aí de vocês, a maioria de vocês, vão se lembrar que existia as memórias de computador lá, a gente ficava brigando, eu tenho um computador com 2 megabytes, né? Isso que eu não vou falar dos computadores da Cobra ainda, né? Que a gente está na casa dos kbytes ainda, né? Mas quando começou a surgir a memória RAM e aí depois a DRAM, a SDRAM, surgiu a Rambus, e a Rambus, eu me lembro muito bem daquela época, ela criou a RDRAM, né, que ela era, enquanto você conseguia, a melhor memória que você tinha na época, gerava numa frequência de 100 a 200 MHz, a Rambus conseguiu fazer uma memória que girava na frequência de 500 MHz. Isso foi um salto muito importante, porque naquela época os processadores evoluíram numa velocidade muito grande. Então, a capacidade de processamento era altíssima, mas a memória RAM não acompanhou essa velocidade de processamento. Então, o gargalo do computador não era o processador, era a velocidade da memória RAM. Nem tanto a capacidade, mas a velocidade dela. E a Rambus desenvolveu essa tecnologia com 500, na faixa de 500 MHz. E diferente do caso da Dell, o engenheiro que participava e ela já tinha as patentes para isso, ela já tinha depositado patentes antes de entrar na JEDEC, né, que era a associação que cuidava da memória RAM, ela já tinha alguns pedidos de patente, mas durante as reuniões da JEDEC, o engenheiro ficava trocando mensagens, não era nem BlackBerry ainda, era SMS lá atrás, antes do SMS ainda, mas ele ficava mandando mensagens, isso foi provado no caso, porque nos Estados Unidos a gente tem o Discovery, né, que você é obrigado a fornecer o teu celular ou a informação, os e-mails corporativos, né, provaram que o engenheiro estava mudando as reivindicações e dando instruções para a equipe de patentes da Rambus, olha, mude a reivindicação de tal jeito, porque durante as discussões aqui do comitê da associação que estava definindo a norma técnica para permitir a interoperabilidade dos computadores, a norma está indo nessa linha. Então, se você mudar a linguagem da reivindicação para o escopo cobrir dessa maneira, a nossa patente vai ficar com um escopo mais claro e vai cobrir o que é a direção que a norma está indo. Isso foi provado. Só que também foi provado que a patente era válida. Esse que foi o grande problema naquele caso, né? E a Rambus, então, até 2015, mais ou menos, os últimos casos dela foi lá em 2015, ela conseguiu, inclusive, ganhar umas licenças aí na faixa de 200, 300 milhões de dólares, né? Mas ela sofreu muito, por outro lado, mas aí eu estou falando, mas ela sofreu muito, mas o engenheiro estava na reunião da associação, instruindo o advogado a como fazer a reivindicação.
E o curioso foi que naquela época a Intel e as outras empresas, né, colocaram como defesa, olha, você agiu de má fé ao fazer isso. Porque você não contou que você tinha as patentes, você não você, durante as reuniões estava conversando com o teu advogado, então você também agiu nitidamente dolosamente. A defesa delas foi o seguinte, olha, eu tenho 10 patentes, mas ela montou uma tabela, falou, vocês têm, a empresa X tem 50 patentes que também estão nessa norma, e você não contou para ninguém que você tinha 50 patentes e que todos que estão nessa reunião também vão ter que pagar royalties para vocês, né? Então, é um outro lado da moeda, e nisso explica muito o comportamento que nós temos nos comitês, e a ressalva que eu fiz no começo da nossa conversa, que aqui nesse tema é difícil de achar uma pessoa que seja santa. Todo mundo tem uma certa parcela de culpa por detrás do comportamento, né? E dessa lógica, e em função desse princípio, que surgiu o conceito dos friends, né? E as associações, para que possam adotar para que o padrão, né, que a associação está discutindo, venha a ser adotado, criaram o conceito de você criar uma política de patentes dentro da associação, e se você vai participar desse padrão, dessas discussões para definir qual é a norma técnica, você está obrigado a aderir a essa política da associação, e essa política, por sua vez, diz, olha, se adotarmos essa norma técnica, as suas patentes devem ser licenciadas em termos friends. Mas aí a gente vem para a segunda parte, que eu acho que é o principal aqui da nossa discussão, é o que é friend, né? Ou o que é rent, ou o que é friend, o que é fair, reasonable e não discriminatório, né? E aí eu vou fazer uma brincadeira, já que você mencionou uma colega aí de trabalho minha, né? O que é justo, o que é razoável? Por exemplo, eu acho que se eu tenho uma suíte que tem um closet, eu acho que é justo que eu tenha um terço do closet para usar, né? Isso é o que eu acho que é justo, né? E eu acho que é razoável, inclusive, um terço do closet. Agora, pergunta para minha esposa se ela acha que é justo que eu use o closet, né? Porque são realidades diferentes, são situações diferentes, né? E a mesma coisa do não discriminatório. O que é não discriminatória? Por exemplo, eu acho discriminatória ela dá preferência para minha sogra. Mas ela não, ela acha que é justo que ela tenha, a minha sogra tenha preferência sobre tudo. Então, e aí vem o problema. Como que a gente consegue comparar pessoas em situações diferentes, taxas de royalties para situações diferentes, para países diferentes, para mercados diferentes, colocar tudo nisso numa única regra que defina a regra do jogo. E aí, por isso que eu trouxe o exemplo do nosso vírus aqui, né? Que eu acho que a grande coisa que o vírus nos trouxe foi aquilo que eu sempre defendi, a inovação. Cada vez mais a gente está usando a tecnologia em nosso favor. Para ter essa discussão e reunir esse grupo aqui, qualificado, há um ano atrás, provavelmente a gente não ia conseguir reunir. Provavelmente a gente não ia conseguir. Então, talvez a gente tenha dado um salto em termos de inovação muito grande em função disso. Mas eu já falei demais, agora vamos antes de eu entrar, eu contei a história de 1880 e alguma coisa até 2005, 2006, que foi o caso da Rambus, que vem até 2017, os últimos casos da Rambus aqui foram 2014, 2013, e a Rambus sempre foi considerado o patinho feio da história, né? Talvez injustamente, né? Mas de lá para cá, nós temos em torno de uns mais de 100 casos, ao menos mais de 100 casos no mundo inteiro relevantes. E quando eu falo relevantes, são casos que vão discutir valores acima de 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões de dólares, né? Facilmente você chega nesse número nessa área, porque envolvem tecnologias de grande porte, né? Ou de grande aplicação, né? Ainda que se refiram a um produto que às vezes pode custar $1, $2 ou $100, né? E tanto é assim que aqui no Brasil são alguns casos que nós temos, né?
E esses poucos casos que nós temos, por exemplo, o caso da Ericsson, o caso da ZTE e outros casos que correram por fora, que abordam o tema, mas não são específicos, não chegam a entrar a fundo na matéria do FRAND, também são casos que valem milhões. São casos, né, que o juiz determinou o depósito de uma caução de R$1 milhão e a caução foi depositada no dia seguinte. E ainda que tenha sido depositada a caução com uma multa de 65 mil, depois que aumentou para 200 mil, a parte foi lá e continuou infringindo, né? Então, isso é um ramo realmente onde é que as brigas são grandes e é difícil de fazer os friends continuarem como friends ao longo do tempo, né? Márcio, vamos lá, né? Deixa eu ver lá. Eu acho que a primeira parte da história de onde vem as Standard Essential Patents, né? Desde a época lá da máquina de costura, passando pelo avião, depois pela própria memória de computador, como você comentou, né? Claro, né? Tecnologias, elas são dependentes umas das outras. Se as partes não entrarem no acordo, ninguém faz nada, né? Porque todo mundo bloqueia todo mundo. Né? Perfeito. Agora, só me ajuda aqui a resgatar esse lado histórico. Essa expressão, né, RAND ou FRAND, quando que ela começou a ser cunhada de fato? Assim? Porque aí é uma coisa que vem do problema que teve, a gente falou, não, pessoal, não, tem que ter um jeito de a gente entrar num acordo aqui, porque se deixar para discutir isso depois, pode ser que o parceiro não queira discutir, falou, cara palha, eu não quero discutir mais, né? Então tem que ser meio que a priori, até mesmo da construção aí de associações ou de consórcios, né, Márcio? Então, você tem como fazer só essa ajudazinha histórica, assim, do FRAND, do RAND? Então, o FRAND e o RAND, eles começaram a ser fixados nesses dois casos que eu comentei, o caso da Dell e o caso da Rambus, são os que mais, junto com o terceiro caso, que é o caso da Microsoft contra a Motorola, são três casos importantes aí na década de 90 e de 2000, né, de 2000 a 2010, que fixaram esses conceitos do FRAND, né, do RAND ou do FRAND. Até tem uma certa diferenciação. O RAND se utilizava muito nos Estados Unidos nessa época, e o FRAND é um conceito que começou a ficar mais fixo na Europa, mas que isso hoje é meio que misturado. Até o Mark Lemlin, lá de Stanford, ele tentou fazer uma diferenciação do que é o FRAND, do que é o F, né, o fair, do que é o R, que é o reasonable, né? Que, de novo, é uma coisa muito difícil de fazer, é a história do closet. Ali, o que é friend, o que é friend e o que é reasonable. Né? O fair, ele ficou meio que fixado, quando você fala de fair, que é justo, você não está falando da taxa de royalties, você está falando sobre os termos gerais do contrato. Isso mais ou menos assim, Estou tentando simplificar, né? Simplificar. Então, quando você fala do que é justo, você está falando sobre é justo colocar em um contrato, se eu tenho uma patente essencial para um padrão, é justo colocar no contrato uma cláusula de grant back, onde é que o licenciado tem que licenciar de volta ou ceder a sua tecnologia de volta para o detentor da patente essencial? Isso é justo? Depende, pode ser ou não pode ser. É justo você colocar uma cláusula nesse contrato friend, na tua oferta friend, né? Onde é que diz que você só vai ter que licenciar um pacote, e eu não vou licenciar só essa patente, eu vou incluir outras patentes que não são deste pacote aqui. É justo eu exigir que você, licenciado, só licencie a minha tecnologia? Pode ser ou não pode ser. E aí vem uma boa parte da discussão, porque, vamos lá, se eu presumir, se eu fizer uma presunção de que não é justo, significa que o segundo termo, que é o reasonable, que é o que normalmente a gente interpreta em regra geral, como eu estou discutindo a taxa do royalty, se não é justo eu usar, excluir todas essas práticas que em muitas jurisdições são consideradas como anticompetitivas e podem, inclusive aqui no Brasil,
ser considerados como anticompetitivas, significa que eu preciso subir a minha taxa de royalties lá para cima, né? Porque eu não posso adotar essas práticas de, por exemplo, fechar um pacote de licença de eu só licencio minha tecnologia se você comprar o pacote inteiro, né? E comprar o pacote inteiro, às vezes, realmente, pô, mas eu não quero isso, eu não quero esse pacote inteiro, eu licenciado aqui, eu quero só essa patente aqui, que é a patente essencial, não me interessa o resto. Mas se a estratégia de negócios da empresa que desenvolveu a tecnologia é vender um pacote que inclui um grupo de patentes essenciais e outras tecnologias não essenciais, e por isso eu estou fixando o meu preço desta maneira, minha taxa de royalties dessa maneira, talvez seja justo, né? Então, você tem... E aí eu gosto muito daquela frase, there is no free lunch, né? Nada é de graça. Eu fechei um pacote porque é mais prático eu negociar em bloco e eu reduzo o meu custo de transação, falando que eu só vou negociar dessa maneira, eu só vou vender a minha tecnologia para um grupo de patentes. Por que eu sou obrigado agora a quebrar essa minha estratégia de negócios e fazer e também reduzir o valor do royalties ao mínimo, comparando com quem faz da outra maneira? E eu não estou defendendo uma posição nem a outra, só estou dizendo que existe um sério problema de desequilíbrio aqui. Você comparar alguém que licencia de uma maneira com alguém que licencia da outra maneira, você vai ter esse desvio. Então, achar esse equilíbrio é importante. E aí a gente vai para o terceiro, não discriminatório, né? Então, se eu aceitei essa condição de participar na fixação da norma em uma associação, que a gente chama de SSO ou SDO, né? Que é Standard Setting Organization, e mais recentemente, nos últimos 5, 10 anos, eu ia falar nós aqui, né? Mas eu vou dizer eles, né? Começaram a mudar a lógica. A gente não é mais uma organização que define um padrão, nós somos uma organização que desenvolve um padrão, né? E por isso SDO e não SSO. Então, embora tenha certas diferenças de uma para outra. Agora, o que é o não discriminatório? Eu oferecer e eliminar um concorrente do mercado, normalmente parece ser discriminatório, porque se eu ofereci para um e não estou oferecendo essa mesma licença para o outro, né? Agora, por que eu não estou oferecendo essa mesma licença para o outro? Porque ele, por exemplo, está em estágio falimentar, então a gente precisa analisar a situação específica de cada uma delas. Então, esse conceito do friend, ele começou a ser fixado muito aí final da década de 90 e entre o ano de 2000 e 2010. Eu diria que isso meio que ficou consolidado, né? Consolidado dessa maneira. Só que uma coisa é consolidar, outra coisa é dizer que agora friend é isso, né? E ao contrário, não é. A gente teve o caso, talvez o caso mais recente que a gente pode trazer, que foi decidido agora em maio no Tribunal de Justiça Federal da Alemanha, Bundesgerichtshof, lá da Alemanha, que é um caso também bem interessante e que tem tudo a ver com isso, porque a Sysvel, que é uma empresa que comprou uma patente um grupo de patentes da Nokia, ofereceu para a Haier um licenciamento com um valor X, né? E esse licenciamento com um valor X, que a Haier é uma empresa chinesa, né? Ela ofereceu para uma outra empresa chinesa, e a defesa da Haier foi, não, mas é a mesma licença, né? Ofereceu para um preço muitas vezes menor, preço uma taxa de royalties, uma alíquota de royalties, muito menor do que o da Haier, né? Então, por que ofereceu para uma empresa chinesa um valor muito menor, né? Mas eram condições diferentes, e aí vem toda essa nossa discussão, né? Ô, Márcio, deixa eu fazer os pontos que você vai colocando, eu acho que encaixam bem numa pergunta aqui, ou num ponto que o Daniel Armon levanta, né? Ele coloca, vou até fazer a leitura do que ele escreveu aqui, ó. Essas questões ou disputas ainda continuam se resolvendo no judiciário estatal? Pergunto porque claramente não há um conhecimento jurídico suficiente para julgar esses casos, uma vez que mesmo especialistas ainda estão aprendendo na prática, né? A arbitragem tem sido o caminho para as soluções, então eu vou voltando aí, talvez complementando a pergunta do Daniel, que é quanto que as próprias organizações criadoras dos standards, né, ou definidoras dos standards, elas estão trabalhando na arbitragem disso tudo. Porque realmente, se for ver o grau de complexidade que tem disso tudo, né, acaba ficando exponencial, né?
E aí esperar que o judiciário tradicional vai resolver isso assim, é difícil imaginar, né? Então, você tem algum comentário a fazer sobre isso aí, então, esse e como as disputas estão sendo resolvidas? Essa é a pergunta do bilhão, do bilhão de dólares. O caso da Ericsson tem bastante a ver com isso, que é um caso que passou aqui pelo Brasil, e foi inclusive citado isso na decisão lá no Rio de Janeiro. Eu não sei se a gente tem um amigo nosso aqui que trabalhou nesse caso também, eu não me lembro. É tanto caso que eu não consigo lembrar quem que trabalhou em qual caso, né? Mas no caso lá da Ericsson, a defesa e o ponto que foi levantado foi, olha, o caso foi submetido para arbitragem lá nos Estados Unidos, né? Para definir e o que estava sendo discutido na arbitragem era justamente qual era a taxa de royalties, entre outras coisas, né? Que se deveria definir. Mas a gente fica pensando, existem dois conceitos, né? Que é o hold up e o hold out, né? Que são duas atitudes que acontecem bastante nesse segmento, né? Então, a atitude do titular de uma patente, né, de segurar as duas expressões, no final das contas, significam segurar ou esperar ou fazer com que a outra empresa fique de molho, né? Então, o detentor de uma patente essencial, ele pode ficar esperando a adoção de uma norma e a partir do momento que aquela norma foi adotada e os implementadores estão sabendo que essa norma está indo nessa direção, existe um custo alto para essas empresas, para elas, principalmente telecomunicações, para dar o exemplo, você montar uma rede de 3G, de 4G, de 5G, existe um investimento prévio que você vai ter que fazer de torre, de estação rádio base, de antena, de software, de implementação, que a partir do momento que você tomou a decisão de fazer, não tem mais volta. Então, tem volta no primeiro mês, no segundo mês, você já investiu alguns milhões, né? Então, você não consegue mais voltar. E se o dono da patente espera isso acontecer e depois que isso acontece, quer usufruir dessa posição dominante, ele está numa posição muito vantajosa. Mas aí tem um outro lado da moeda, né? O titular, o implementador, ele também conseguiria empurrar o máximo do tempo possível. Porque se a gente pegar, por exemplo, em telecomunicações, o tempo que cada tecnologia fica no mercado é muito pequeno. Né? É muito pequeno. Se a gente for pensar, hoje a gente está discutindo 4G e a gente vai ter o leilão do 5G agora. Né? Eu, às vezes, olho no meu celular está com 3G, a gente tinha o 2G há pouco tempo atrás, GPRS, o ED, o celular e os outros sistemas. Então, esse tempo é muito curto. E um dos principais itens que a gente tem aqui é a velocidade, o time to market aqui é muito importante. Então, nessa área, o principal direito que o titular de uma patente tem, não necessariamente no curto prazo, é receber um royalty qualquer. É sim impedir que o implementador adote aquela tecnologia. Literalmente tirar ele do mercado. Esse é o principal, o direito de impedir terceiros. Esse é o principal direito de uma patente. Né? Só através desse direito que ele vai conseguir fazer com que o implementador sente na mesa e negocie com ele. Né? Agora, negociar é uma coisa divertida. Se eu quiser, se eu não quero, se eu estou negociando um carro, né? Não contem para quem eu estou negociando aqui. Eu não tenho pressa nenhuma de usar esse carro. Eu posso ficar até ano que vem, porque eu não estou usando o carro, não estou usando o carro. Eu posso ficar até o ano que vem para segurar esse carro, porque eu não tenho pressa de usar. Agora, o implementador tem pressa de usar, porque ele precisa entrar no mercado, senão ele vai perder o mercado. Né? Agora, se ele não tem a pressão de perder o mercado, ele vai querer literalmente enrolar o máximo possível, protelar o máximo possível a negociação, para jogar isso lá no final. Porque no final é perdas e danos, e vou indenizar, mas aí eu vou pagar o royalties. Quem sabe, até lá, o dono da patente já quebrou. Né? Já quebrou. E disso, por que eu estou fazendo todo esse comentário? Aí vem a arbitragem. A gente tem lá, isso na IPPI é um assunto que a gente está discutindo e a gente não consegue chegar num acordo, inclusive, com relação a isso. Será que a arbitragem, porque a arbitragem é conhecida como sendo um método
rápido de resolver conflitos e barato, né? Não é bem assim. Às vezes, em alguns casos, ele é muito caro, porque você tem que misturar um advogado especialista em arbitragem, tem poucos, um advogado especialista em patentes, que tem menos ainda, e depois um advogado que entende os dois assuntos. Não tem, é raríssimo, né? É muito difícil de achar alguém especializado nos dois ramos. E o mais importante ainda, embora você hoje em dia já tenha sido estabelecido que o árbitro tem poderes de conceder uma liminar para impedir o uso, eu não consigo pegar essa liminar que o árbitro concedeu, ir lá na delegacia de polícia, vou fazer na delegacia de polícia, vem aqui, me ajudem a cumprir essa liminar. Ninguém vai, empresa nenhuma no mundo que quando vai receber uma decisão de uma arbitragem, empresa nenhuma não, algumas vão, né? Mas uma decisão de arbitragem vai cumprir a decisão se não tiver, e isso acontece muito no Brasil, se não tiver o carimbo de um poder judiciário, se não tiver um oficial de justiça cumprindo junto. Então, tem uma preocupação muito grande de que se você incluir uma norma, o que a gente chama de arbitragem mandatória, que é até irônico, mas é uma arbitragem mandatória, na regra da associação, a partir de, você tem que resolver isso na arbitragem, você vai tirar do titular da patente o principal direito que ele tem de conseguir rapidamente uma ordem judicial que diga pare de vender. E isso, assim, a gente tem que reconhecer, o Brasil tem N problemas, mas uma coisa que o Brasil tem ido muito bem, não, nem sempre, mas em muitos casos, a gente consegue, às vezes, do dia para a noite, entrar com uma ação judicial hoje e amanhã ter uma liminar para impedir o uso de uma patente. E o caso da Ericsson, o caso da Ringo também, que é da ZTE, mostrou isso muito bem. Eles conseguiram uma liminar, dia seguinte ou 2 dias depois ela foi derrubada, depois foi retomada e em 2 meses teve uma ida e volta, mas teve uma decisão rápida. E essa liminar, inclusive, determinou não só que parasse de produzir sob pena de uma multa que depois foi aumentada, mas como determinou você ir em todas as operadoras e retirar o que tinha instalado no parque, né? Então isso tem um poder muito grande e faz com que a empresa sente para negociar. Então a arbitragem pode ser uma solução, mas pontual para soluções específicas, né? E aí de novo eu estou cometendo um erro que quer dizer, olha, criar uma regra geral para algo que é muito difícil dizer que essa regra vai funcionar em todos os casos, né? Algumas associações colocaram como regra dentro da política deles que você tem que obrigatoriamente resolver por arbitragem. E o que aconteceu com, não todas, mas algumas dessas associações que colocaram a arbitragem como mandatória, em outras palavras, né? Os principais desenvolvedores de tecnologia caíram fora da associação. Caíram fora. Simplesmente caíram fora. E disso vem um outro conceito. O que é, como você consegue, daí vamos voltar para o R, como é que você consegue desenvolver um royalty razoável? Aí vem o conceito, royalty razoável é aquele que vai manter o desenvolvedor da tecnologia dentro da associação. Então, eu gosto muito dessa expressão, porque não é razoável você criar uma regra que tire ele da associação, em regra geral, né? Porque a ideia por detrás disso é continuar desenvolvendo tecnologias e fazer com que os padrões de interoperabilidade desenvolvam mais tecnologias. Se você vai tirar ele da associação, provavelmente é um desincentivo e não um incentivo. Então você está quebrando a regra, né? Não, perfeito. Me corte, hein? Me corte, porque eu comecei a falar demais ótimo. aqui. A minha ideia não, eu não preparei uma palestra, tá? Eu queria fazer bate-papo, tá? Ô, Márcio, não sei quanto os outros colegas aqui, eu acho que todo mundo tá indo super bem aqui. Eu tô vendo que estou recebendo elogios aqui pelo encaminhamento, então eu tô indo bem. Você eu não sei, eu sei que eu tô fazendo tô brincando. Não, você tá indo bem, agora eu saio a falar. Não, mas Márcio, na verdade você acho que já acabou comentando sobre um caso aqui no Brasil, né, que foi a pergunta do Araquém, falando de caso do Brasil. Então esse caso que você comentou, que é o caso da Nokia ZTE, né, que teve... A patente era da Nokia, mas é muito comum nessa área as patentes serem transferidas para uma NPE ou uma NPA, que são as Non-Practicing Entities, ou os NPE, NPA, é tanta sigla.
Patent Assertion, Non-practice. Patent Assertion Entities, né? PAE, né? Que Tá. são aquelas que vão comprar uma patente e elas que vão entrar com a ação judicial. Que não é troll, ou pode ser troll, né? A gente tem que tomar muito conceito com o troll, né? Aliás, eu vou Depende fazer de que lado uma que você tá. sugestão. Você vai chamar de troll ou não, né? Depende. Eu vou fazer uma sugestão para todo mundo. Hoje é sexta-feira. Assistam o filme Troll Hunter. É um filme sensacional, de 2010, lá da Noruega. Quem me recomendou foi um guia de escalada lá da Noruega, inclusive. Eu, na hora, não levei muito a sério, mas depois eu me diverti muito. Mas ele define muito bem o que é um troll. Vamos fazer justiça ao meu cargo e encargo de editor da revista BPI. Tem um artigo na revista BPI do início de 2018, 1950 e alguma coisa, que fala sobre patent trolls. Vale a pena dar uma lida ali, ele conta bastante a história. E logo em seguida tem um artigo da Juliana Viegas, da doutora Juliana Viegas, que resume muito bem isso também, tá? Assim, quem quiser assim, fazer uma leitura rápida sobre esses conceitos e até sugiro como nivelamento também, esses dois artigos, acho que é 152 e 153, ou 153 e 154, as edições da BPI. Elas resumem em poucas palavras tudo isso, né? Ô, Márcio, depois eu vou pedir para você escrever para a gente essas recomendações, até aqueles casos que você citou lá dos Estados Unidos, algumas para a gente, como você diz, nivelamento depois eu mando mesmo. também. Perfeito, né? Mas Márcio, eu só vou fazer o último comentário que eu tava para concluir o conceito do troll, né? Que não é um conceito, mas a gente tem que tomar muito cuidado ao a gente usar a expressão troll, ou NPE e a PAE, né? Porque se você for interpretar que basta você não ser o titular, não ser a empresa que produz e fabrica aquele produto, a gente estaria classificando como troll uma universidade que tem suas próprias patentes, mas não necessariamente fabrica o produto, né? Então são conceitos bem diferentes que têm que ser muito bem colocados para a gente não acabar acusando injustamente uma universidade de troll, que às vezes pode, durante a maneira com que ela implementa a sua estratégia de propriedade intelectual, agir como se fosse um troll, né? Então tem esse detalhe. Márcio, tem algumas perguntas que estão chegando aqui, que são algumas mais específicas sobre dispositivos específicos da lei. Chegou aqui do Rodrigo Naves. Rodrigo, como grande parte dos colegas não vão saber de cor esses números da lei, etc., eu vou pedir para a gente pular algumas dessas questões, porque a gente está numa reunião de nivelamento, tá? Então, eu vou pegar mais na questão da essência das coisas do que dos casos específicos. E das perguntas muito mais técnicas, tá? E aí tem a Cristina Quintela, ela fez algumas perguntas aqui, que gira em torno de questões da área de saúde. Ela fez o primeiro sobre Covid, depois sobre a área de saúde, saindo um pouco da área de TIC, hardware, coisa do gênero, né? Se você puder fazer algum comentário, Márcio, seria legal. Cristina, eu só vou, acho que talvez fazer, como eu sou da área farmacêutica, né? Trabalho com isso, e tenho vivenciado um pouco mais disso também, tem uma diferença bastante grande entre o comportamento da área de TIC, que a tecnologia ela é muito mais dispersa, né? E com vários players desenvolvendo coisas e muito mais disruptivos, rápidos, do que de uma indústria mais tradicional e verticalizada, como é a indústria farmacêutica, química, etc., que normalmente quem tem a molécula tem isso, tem aquilo, tem o processo e verticaliza muito mais, né? Mas, de qualquer forma, assim, é só um comentário geral, mas o nosso falante do dia, que é o Márcio, eu vou pedir para que ele complemente também, tá bom? Essa é uma questão, na verdade, uma pergunta muito boa e difícil, inclusive, porque a lógica dos friends ela é aplicável para qualquer situação em que você tenha uma associação, ou a gente tem que separar, existe o que a gente chama de norma técnica estabelecida por uma associação ou por algum órgão, pode ser a ABNT, né, o padrão da tomada, por exemplo. Então, imagine se tivesse uma patente naquele ali, eu ia dar graças a Deus, porque ninguém ia adotar, né? Mas também existe o que a gente chama de normas de fato, né? Então, você adota aquele padrão porque todo mundo adotou e foi para uma linha, ainda que não existisse uma norma técnica. Isso é muito importante, onde você precisa interoperabilidade entre diferentes fabricantes. Na área farmacêutica, isso não é tão comum, né? Na área farmacêutica, nas moléculas, né? Você tem
número de players diferentes, você tem todas as situações genéricas, e tem as regras lá de licença compulsória e alguns benefícios que você pode se utilizar e que pode utilizar essas regras também quando você está negociando e usar isso como alavancagem para você negociar uma licença frame, né? Mas normalmente lá você vai utilizar as regras de licença compulsória quando você está falando de medicamentos, porque na maioria dos casos você não vai ter uma associação que definiu que a norma tem que ser daquele jeito, de tal maneira que quem participou da fixação daquela norma, que entre aspas, obriga as pessoas a utilizarem, os players a utilizarem aquele padrão técnico, submetam suas patentes a uma obrigação FRAND, né? Então, ali você vai pela regra geral de licença compulsória, quando o titular da patente não consegue atender atender o mercado suficientemente, etc., né? Só que Dependência de aí, isso patentes e tal. exatamente, dependência de patentes e as outras regras. Mas isso eu estou falando até agora, porque a partir no mundo pós-Covid, isso vai mudar por completo. Você tem e cada vez mais vai aumentar ainda mais, porque você vai utilizar agora padrões para fazer cirurgias, padrões para fazer a entrega do medicamento. Então, você vai receber o medicamento pelo correio, no celular, controlando num chip na tua pele, liberando a quantidade de medicamento correto para que funcione na dose. Se você fizer, já tem estatísticas publicadas de que mais de 80% dos medicamentos não funcionam, não porque a substância ativa não funciona, mas sim por erro humano do próprio paciente que não usa na dosagem correta, ou porque aí é o meia-culpa de ambas as partes, o delivery system, né? Você não consegue fazer com que a pessoa tome todo dia, a cada 30 minutos, aquela dose correta do medicamento. Um chip implementado na pessoa, com os dados, consegue fazer isso, né? Aí tem as questões éticas por detrás disso e tal, mas é uma mudança de paradigma. E a partir do momento que você implementar essa tecnologia, o IoT ou a Biotech 4.0, aonde você vai precisar da interoperabilidade, esses problemas de front vão triplicar, que é um movimento que está acontecendo hoje na indústria automotiva, né? Onde você está começando a aparecer os casos lá na Alemanha, já tem um caso famoso que está rodando, e disso surge um segundo problema que tem a ver com como fazer o cálculo dos royalties, que é você colocar os veículos autônomos ou a tecnologia de TIC dentro do carro, né? No momento que eu faço isso, como é que eu calculo o royalties? Qual é o valor daquela tecnologia dentro de um celular versus o valor daquela tecnologia dentro de um carro, né? E como é que eu faço essa conta? Claro. Márcio, deixa eu te pedir um favor aqui. A gente está caminhando para a nossa última meia hora do nosso encontro aqui de hoje. E aí eu estava querendo aproveitar até o fato da gente ter esse grupo aqui, né, que é super qualificado, para a gente conversar sobre alguns outros temas também. Mas eu queria, meio para a gente fazer essa transição, Márcio, e eu queria fazer o seguinte, olha, quando a gente fala, né, de tecnologias, de standards, essas coisas todas, né, e a gente olha para a situação tecnológica do Brasil hoje, me parece assim que a gente olha para isso e fala, cara, está muito distante de tudo que a gente imagina. Não sei nem quantas empresas brasileiras, de fato daqui, né, têm jogado esse jogo de padrões em escala global. Talvez em criptografia tem alguma coisa que a gente ouve de vez em quando, alguma coisa fora, né, da questão de hardware, por exemplo, né? Na área de sistemas, a gente de vez em quando ouve alguma coisa. Mas então eu queria ouvir um pouco disso, né, quando a sua percepção que você tem do cenário nacional. E aí eu queria fazer um outro lado, que é meio que um desafio nosso aqui assim, também, que é como a gente pode usar esses conceitos que a gente tem sobre consórcios como uma forma de a gente trabalhar de forma colaborativa também, porque quando a gente fala de consórcio, tem tantos padrões, standards, né? A gente poderia ter consórcios em movimento de tecnologias habilitadoras. Vou dar um exemplo. Para a gente ter uma plataforma de produtos à base da biodiversidade brasileira, tem muita tecnologia, né, ou da biodiversidade global, tem muita tecnologia a ser desenvolvida. Claro que se todo mundo ficar bloqueando um ao outro, isso não vai virar verdade, né? Ou então vai demorar muito mais tempo para se tornar realidade, né? Então, queria ouvir um pouco do seu comentário para a gente fazer essa transição entre tudo isso que a gente ouviu e vamos olhar para o nosso país, né, Márcio? O que você teria a falar para a gente?
assim, a gente fala dos grandes casos, mas há os casos, não vou dizer menores, talvez não seja a palavra correta, né? Mas, assim, no Brasil a gente tem alguns casos, tem esses dois, né, que são casos que fazem parte de um contexto global, né, esses dois principais, mas tem outros também que estão comentando agora, principalmente. Mas o assunto já é antigo, né? A gente no Brasil aqui tinha a Telebrás, né? Muitos aí vão se lembrar bem da Telebrás, né? Que quase ressurgiu agora, né? Há pouco tempo atrás, né? E na verdade ressurgiu, né? E agora está sumindo de novo. Mas a Telebrás, na época que definiu vários padrões, disso a gente tem um caso bem famoso, que é o caso do Bina, né? Que foi julgado finalmente recentemente, né? Só que esse caso acabou sendo julgado muito mais no sentido que valeu ali no final, mesmo que são questões de novidade, atividade inventiva, acabou não indo para a norma técnica em si. Mas tem outros casos o caso do tacógrafo, que é interessante, tem casos que foram para o CAD também, que é o caso do CD, dos padrões relativos ao CD e ao DVD, são dois casos que foram para o CAD. O CAD entendeu que naqueles dois casos não havia uma conduta anticompetitiva. Um deles tem relação com o caso da Ericsson, que eu mencionei também. A gente tem um caso que também é bem interessante, que tem a ver com sistemas de compra de memória. A memória que é utilizada nos pontos de venda, em impressoras, que a gente chama de impressoras fiscais. Esse é um caso interessante, mas também acabou não sendo julgado com relação a essa questão de trends, mas muito mais com relação a questões de atividade, novidade inventiva e novidade, né? Tem um caso da ViaFlex, que é um caso lá de Santa Catarina, ou aqui pertinho de Santa Catarina, né? Que também é interessante, porque ali a parte é uma área regulamentada, que tem convênio de ICMS, a parte sabia dos convênios e se envolveu com isso. Então, tem vários casos que estão trabalhando nessa área aqui no Brasil, né? Mas a maioria deles acabam não entrando na discussão técnica se aquilo ali realmente foi, se as partes tentaram negociar de uma maneira friend ou não. E sim, e aí por isso que eu quis fazer essa observação, a discussão acaba ficando, a patente tinha novidade ou não tinha, ou tinha ou não tinha atividade inventiva e novidade, ou novidade e atividade inventiva, né? Isso é sinal de que o nosso problema não é um problema tão evoluído, nosso problema está um passo atrás ainda. Que tem relação com a qualidade da nossa inovação, que é muito baixa ainda, né? As patentes acabam caindo por serem inválidas e não porque a conduta do licenciante foi uma conduta maliciosa, uma conduta anticompetitiva, alguma coisa nesse sentido. Caiu a patente porque a patente era fraca, em outras palavras, né? E aí disso a gente pode ver a segunda pergunta, que é: será que se a gente montasse redes colaborativas, a gente iria conseguir colaborar nisso para ter um grau de inovação maior, né? Tá no Aí, dinheiro. será que se a gente montar pools de patentes em algumas áreas de excelência, a gente não consegue dar esse salto qualitativo, que no fundo é o case da Embraer, né, onde a gente teve uma universidade na aeronáutica que gerou, inclusive, toda uma gama de tecnologia na área, em outras áreas correlatas de materiais compostos, energia eólica, onde é que o Brasil se transformou, tem empresas de ponta, né? E outras áreas correlatas. Então, talvez esse sim seja o caminho, né? Mas isso realmente eu não tenho uma resposta por outro, nem a minha intenção, né? Mas tá joia. Márcio, eu acho que para uma conversa e juntando com os materiais que você vai indicar para a gente depois, eu acho que, para mim, pelo menos, assim, extrapolou totalmente o que eu tinha de expectativa numa conversa como hoje, né? Desde entender de onde vêm as coisas, conhecer o contexto, né? Tudo isso que você colocou para a gente. Mas a gente, quando você fala, né, nessa questão, né, de quanto que isso vai ser ou não, né? De repente começa a fugir aquilo que o que você tem, aí já ao contrário. Eu vejo que tem vários outros colegas aqui, principalmente que são de universidades. Eu achei uma coisa muito interessante quando você colocou uma universidade como uma non-profit entity, né? Uma NPE,
porque a universidade não vai colocar a tecnologia no mercado, mas talvez ela vai licenciar um terceiro ou então impedir que terceiros façam, né? Essa que é a grande questão. E aí a questão de pensarmos dentro da estratégia de propriedade intelectual do Brasil, considerando que grande parte das tecnologias hoje que estão sendo patenteadas no Brasil são geradas em ICTs, né? Agora eu vou dividir com os outros colegas, vou pedir até para que os outros abram também o microfone e se inscreva aqui para falar no chat, por favor. Talvez até mais que só abrir o microfone direto, para ficar mais organizado. É que me parece que essa questão que a gente está discutindo agora, da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, passaria muito por a gente trabalhar com a questão de cocriação, consórcios, né, de uma forma mais proativa e não esperar que os casos problemáticos aconteçam, né? Então, eu vou deixar aqui essa pergunta meio aberta e vou pedir para que os outros colegas que estão aqui, né, não só o Márcio, mas fique à vontade também, Márcio, que façam comentários, né? E se puderem se inscrever pelo chat, melhor. Se quiserem usar uma linguagem visual do tipo levantando a mão assim, também ajuda. Vamos lá, pessoal? Temos aqui 27 pessoas, todas aqui poderiam estar palestrando aqui hoje. Não é, né? Então, vamos contar com a nossa inteligência coletiva. Eu vou aproveitar o gancho aqui e fazer um comentário. O Henry já tem um doutorado, né? Porque ele me enganou muito bem, porque eu comecei falando que eu queria que todo mundo começasse fazendo as perguntas, né? Já são 17h41 e fiquei eu falando aqui. Eu queria exatamente isso, tá? Que queria escutar a experiência de vocês, para daí de trás para frente, porque eu tenho muita coisa aqui ainda para perguntar, na verdade. Vamos lá. Como o pessoal está inibido aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui, colocar algumas ideias no ar, para ver se a gente ajuda o pessoal, tá, pessoal? Vamos usar o chat ali também, tá? Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar que estou vendo aqui que tem algumas perguntas que estão chegando aqui. Vamos lá. Tereza perguntando sobre as divergências de tribunais. Tereza, eu vou pedir para a gente deixar essa pergunta para a gente trabalhar depois, tá? Porque vai ser uma questão, talvez técnica demais, sendo nesse ambiente de construção que a gente está querendo tratar aqui, tá? Legal. Vinícius Tocantins, imensa academia, desenvolvimento, não conhece isso nem o gestor. Tá, então a opinião também, Vinícius, tá? Então acho que não é uma questão de ter uma resposta, né? Nossa, mais uma opinião que você colocou aqui. Então eu vou seguir aqui adiante, tá, pessoal? Tem uma pergunta do Rodrigo Nabe sobre como os governos estão considerando as cláusulas FRAND. Tá, se você Se eu quiser puder falar. comentar rapidamente, assim, é uma pergunta bem boa essa, porque lá nos Estados Unidos a gente tem hoje agora está tendo uma briga bem divertida, daquelas que parece que quem gosta de assistir filme assim lá seriado Boston Legal, Suits, assim. O Departamento de Justiça lá nos Estados Unidos ele está brigando agora com a Federal Trade Commission e com o terceiro órgão lá, que não é o SPO, mas é um outro órgão, que eles têm interpretações diferentes sobre o que é friend e o que não é friend. E eu, nesse aspecto, assim, aí pessoalmente, uma opinião bem pessoal minha, quanto menos o governo mexer nisso, provavelmente vai ser melhor. Quanto maior for a garantia que ele der para tornar o sistema de patentes eficiente e o sistema judicial eficiente, melhor. Mas quanto menos ele criar regra para isso, melhor. Porque a chance dele, seja qual for a orientação política e ideológica, a chance, assim, e aí a minha opinião pessoal aqui, dele tentar criar uma regra para isso, e essa regra não ser aplicável para todos os casos, é gigantesca. É mais ou menos que nem criar regra de quarentena. É impossível a regra de quarentena de Curitiba funcionar para uma cidade que tem um comportamento de temperatura, que aqui está fazendo, fez 9 graus ontem. Não é mesmo, não pode ser a mesma regra de um outro lugar que faça 30 graus de manhã cedo. Então, nessa área, aí é uma opinião pessoal, quanto menos ele tentar criar regra e trabalhar na raiz do problema, que é ter um sistema de um NPI eficiente e investir no NPI, investir na especialização dos juízes,
melhor do que ele ficar interferindo nisso. E isso eu estou dizendo porque, comparando com a experiência dos Estados Unidos, com a experiência da Corte Europeia, que criou uma regra e logo em seguida teve que desfazer e refazer, e a regra ficou tão grande que ela não se aplica para todos os casos. Legal. Né? Então, acho Mas que eu vou só pedir um favor aqui, Márcio, que é o seguinte, mais uma vez, eu vou tentar aproveitar que a gente está num ambiente aqui coletivo e de pessoas que estão em posição de tomada de decisão, influência até de políticas ou de estratégias nacionais de propriedade intelectual, não é verdade? E assim, eu estou assim, um pouco incomodado com o nosso silêncio geral aqui. Tudo bem que é uma conversa de nivelamento, tá? Eu vou fazer então uma coisa que talvez seja uma provocação para os meus colegas todos aqui Henry, agora. Eu acho que okay? o Araquém está querendo falar. Tudo bem, mas agora, perdão que agora, como demorou um pouquinho, eu vou pedir agora para seguir aqui um pouco com o raciocínio, tá bom? Obrigado. Legal. Eu vou lançar uma questão que é o seguinte, eu já tinha colocado no grupo e nas nossas reuniões anteriormente, só como um exercício aqui, só para ver quanto que vocês, meus colegas, não só o Márcio, evidentemente, pensam a respeito. A gente já viu que na nossa estratégia, no primeiro diagnóstico que a gente tem da Estratégia Nacional de IPI, que foi colocado como uma grande barreira que a gente tem é a falta de conhecimento do nosso país, de gestores, de nós mesmos, sobre itens de propriedade intelectual. Exemplo geral, esse. Não é verdade? Então, a geração dessa base de conhecimento e a disseminação é uma coisa estratégica para o nosso país. Acho que quase todos devem concordar comigo aqui, certo? E aí pergunta, esse é o tipo de situação que a gente tem produção de material de forma descentralizada, alguns têm mais experiência em uma área e outros em outra, que a gente poderia também pensar até em produção, disponibilização, monetização de forma consorciada. E aí eu vou deixar aqui com uma pergunta geral que é bem prática. Será que a gente pensar nessas questões todas relacionadas a consórcio, criar regras mais claras de licenciamento e talvez até mesmo, num segundo momento, que não é só capacitação, de ter um pool de patentes das nossas ICTs já com algumas regras de licenciamento mais previsíveis, será que isso não seria uma forma interessante de a gente usar a propriedade intelectual de forma positiva e com distribuição e licenciamento de forma, vamos dizer, mais frande aqui? É uma pergunta que eu deixo para os nossos colegas aqui também. Né? E agora eu peço só perdão, mas tem alguns colegas aqui, eu já vou dar uma olhada na pergunta do Araquém também, tá bom? Então, mas gostaria de ouvir alguns dos nossos colegas sobre o que eu comentei agora. Sheila, por favor. Bom, Henry, eu acho que quando a gente começou a discutir a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, foi consensual a questão da falta de informação ser um ponto-chave em relação e principalmente da assessoria jurídica das ICTs, de empresas públicas. Isso foi apontado durante as discussões como realmente uma coisa que a gente precisa avançar. E aí, algumas estratégias de como que a gente consegue comunicar para que esse conhecimento ele seja nivelado, tá? E aí, quando a gente fala em comunicação, aí não tem muito papo sobre a questão da inovação aberta, que eu acho que não cabe, né? Eu acho que é realmente a gente tentar pensar numa estratégia coletiva para a gente conseguir comunicar, para a gente conseguir alcançar a grande massa. E aí, falando já da inovação aberta, hoje a gente tem um grande gargalo, que é, por exemplo, eu tenho algumas tecnologias disponíveis na Embrapa para a gente fazer licenciamento, para a gente fazer negócio, que elas não estão numa escala de maturidade ótima para transferência. Então, eu preciso fazer um contrato com uma empresa parceira para a gente avançar na maturidade tecnológica para ela poder estar no mercado. Só que aí a gente esbarra naquela questão inicial. Como a empresa ela não conhece, ela acha que já está tudo redondinho, que vai já para ir para o mercado, fica muito mais difícil esse gap da gente conseguir fazer com que ela entenda em qual nível de maturidade a tecnologia está, o que a gente precisa para fazer ela avançar para chegar em nível 8, para depois ela estar em nível 9 e ser transferida. Então, eu acho que são duas ações diferentes. Uma é essa de levar a informação, que a informação circule, que a informação da propriedade intelectual ela se vulgarize, ela seja tão vulgar, ela seja tão comum em todas as áreas do conhecimento, não apenas, aqui a gente está dando uma ênfase muito grande de patentes, mas eu penso em áreas muito maiores, né, que a gente pode estar também, né, levando isso.
Mas quando a gente vai falar de um contrato de inovação aberta, que a Embrapa ela usa esse termo, inovação aberta, que a gente pode ter um parceiro que também vai estar fazendo um aporte intelectual, esbarra-se muito, e eu venho observando isso com frequência, que o parceiro ele não consegue visualizar o nível de maturidade, como que seria essa cocriação, né? E aí você tem que dar uma parada, dar uma explicada, mostra para ele qual que é o nível de maturidade, como que é. Então, a escala de maturidade em si, para o próprio parceiro que pode ser um licenciante futuro, a gente ainda vai precisar avançar um pouquinho mais, isso ainda vai precisar ser alguma coisa para a gente realmente estar agindo em conjunto para disseminar essa informação, para isso poder escalonar. Porque assim como a universidade, uma Embrapa, ela também não comercializa, ela vai buscar o licenciamento, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente pode pensar coletivamente em como que a gente consegue fazer isso, essa comunicação ser mais efetiva. Não, é só um comentário. São dois consórcios que a gente está falando, né? Um de tecnologias, das patentes ou de know-how, seja lá o que for, e outro até de direitos autorais, por exemplo, quando a gente está falando desse tipo de conteúdo que a gente gera aqui, por exemplo, né? Mas, desculpa, alguém comentou alguma coisa do Araquém? Eu procurei lá no chat e não consegui ver a pergunta. Araquém, você quer, por favor, abrir o microfone? Boa tarde a todos, boa noite quase, né? Boa tarde ainda. Na verdade, é fazer também uma certa provocação, né, nessa discussão. E também, antes de tudo, agradecer ao Márcio, né? Discussão excelente, né? As questões muito bem colocadas, assim, aprendemos, eu acho que pelo menos aprendi bastante. Mas a questão, eu acho que vai já pegando um pouco a partir do que o Henry colocou, né? De quem é que joga esse jogo, né? Porque acho que nós estamos muito aquém dessa discussão, né? Acho que é uma discussão que faz muito sentido em mercados tecnológicos muito ativos, né? E onde você tem esses tipos de atores, onde a estratégia tecnológica e a estratégia de negócios são coisas muito claras e tem uma confluência que é articulada pela propriedade intelectual. Então, essas empresas, elas têm toda uma estratégia tecnológica que resulta num portfólio enorme de propriedade intelectual que fundamenta uma estratégia de negócios. E elas se sentam para conversar num certo pé de igualdade e faz sentido toda essa discussão, né? Então, assim, até a patente, ela é uma coisa que necessariamente não é obrigatório, né? Certos setores é tão caro, o investimento é tão alto que não faz nem sentido às vezes patentear. Tem local, tem setores que tem 2 ou 3 empresas trabalhando e a patente, na verdade, ela existe de uma certa forma para viabilizar os negócios, os contratos, né? Não que seja a forma principal de proteger, né? Acho que esse é um problema grave, assim, grave no sentido de que a gente não está nesse processo, né? Porque quando você tem uma empresa que tem 60, 50 mil patentes, ou seja, é dona de toda uma parte do estado da técnica, e tem outra também que tem do mesmo padrão, elas se sentam para conversar e a discussão tem um determinado nível. Quando a gente pensa nas empresas brasileiras, você pensar, por exemplo, uma empresa como a WEG. A WEG é uma multinacional, é importante, detém tecnologia. Ela está no campo ali da Siemens, da Bosch, mas ela não é do mesmo padrão, ela não tem essa estrutura e pode até, em alguns casos, disputar, não sei se chega a disputar mercado, mas não tem o volume de patente que a Siemens tem, as milhares de marcas que a Siemens tem, né? Que faz com que os negócios se fechem, né? Então, a gente tem um problema muito grande de entender em que medida os negócios são impactados, a estratégia de negócio é impactada pela estratégia tecnológica, né? Então, a sua apresentação foi maravilhosa no sentido de mostrar que há um jogo sendo jogado num padrão que é muito complexo da gente entender, né? Da gente conseguir participar. Então, acho que esse é o desafio que a gente já até discutiu na sessão anterior, para concluir aqui, é que assim, a gente está numa fase onde a gente precisa entrar no jogo. E bem que o Brasil está nesse jogo desde a CUP, né? Assinou lá a CUP.
Sim. Mas nunca, de uma certa forma, conseguimos ter empresas com relevância discutindo essas coisas. Só uma última questão, né? O problema da patente, ela entra muito, acho que eu gostaria de sugerir a leitura dos trabalhos do David Tice, né? Que são fundamentais para entender essa coisa, porque simplesmente ter a patente, quando você entra num jogo, quando tem empresas desse tipo, não é muito interessante, porque você tem a patente, mas você não tem outros ativos, que eles chamam de ativos complementares, que são fundamentais para fazer com que aquela tecnologia, de fato, venha a acontecer. Se você não domina certos outros ativos, né, a patente por si só não resolve, né? Então, na verdade, não tem uma pergunta, mas eu gostei muito, é excelente a discussão, faz sentido a gente se aprofundar nesse debate para dimensionar o desafio e o caminho que a gente tem para andar e mostrar que faz sentido juntar esse grupo para a gente aprofundar esse debate e essa discussão. Vou aproveitar, viu, Araquém, fazer só um comentário aqui geral. Aliás, duas coisas, tá, pessoal? A gente está se aproximando de 18 horas, que era o nosso horário limite. Tá? Eu não gosto de ficar estendendo muito mais as nossas coisas, mas acho que aqui a gente está num ambiente que tem vários colegas e eu vou pedir para que a gente estique um pouco mais. Evidentemente, quem tiver que sair, né, evidente vai poder sair, né? Mas acho que vale a pena a gente seguir um pouco mais aqui adiante. Só um comentário, né, Araquém, Márcio também, eu acho que é bacana às vezes quando a gente entende qual que é o jogo, para saber até se é um jogo que a gente pode jogar ou não, né, Araquém? Que às vezes você olha para uma situação e você fala, olha, talvez esse jogo não seja o nosso jogo. E ao mesmo tempo que a gente está aqui falando da discussão da Estratégia Nacional de PI, né, e de desenvolvimento industrial do Brasil, e de outros ativos que podem estar a ver até com biodiversidade, gênero, né? Que talvez sejam outras questões. Só um comentário geral, que eu vou aproveitar que o Marcelo Gomes Special e a Renata Lisboa estão aqui, e nos nossos grupos de pré-trabalho, ficaram com os nossos colegas a questão de falar um pouco como a gente poderia fazer um trabalho aqui, né, de preparação, porque daqui a pouco vai sair a consulta pública, né, Renata? Aproveitar que você está aqui, o Marcelo entrou agora há pouco também. Se vocês puderem comentar um pouco daquilo que vocês estavam pensando em fazer, Renata, agradeço. E depois, Tereza, eu vi que você levantou a mão, tá? Eu te passo a palavra. Mas vou pedir para a Renata e o Marcelo fazerem um comentário sobre isso agora. Marcelo? Ele é mineiro. Oi, todo mundo. Ele vai ficar quietinho ali. Não tem problema. Eu peço desculpas, eu não consegui entrar na hora, enfim. Mas o que a gente tem dois pontos que eu acho que são importantes para a gente pensar assim, nesse kickoff. Um é que até que ponto a gente vai querer se envolver com a estratégia nacional. Esse é um ponto que a gente tem que pensar se a gente vai se envolver ou se a gente vai caminhar do lado. Ou seja, entendendo as ações que já estão sendo conduzidas, enfim, e propostas, e até eu imagino que pelo que a Patrícia colocou lá no grupo, daqui a um tempo, eu não vi se ela está aqui, já implementadas, e trabalhar de forma complementar. O que a gente fez? A gente analisou os documentos, eu tive até a oportunidade de conversar depois com o Miguel, que está à frente disso, enfim. E a gente destacou os pontos que a gente considera fundamental para evoluir. Tudo que foi dito aqui é bem pertinente, tá, né, Marcelo? Me corrija, por favor, me interrompa. Bem em linha com o que a gente está construindo, que a gente construiu ali de kickoff, que é entender quais são as etapas, fomentar não só o conhecimento, porque eu tenho dúvida se a gente... Eu gosto da fala da Sheila, mas eu me preocupo e me incomoda um pouco quando ela diz, vamos pulverizar, não, vamos fazer com qualidade, porque um dos reflexos que para mim ficou bem claro lá nesse levantamento que eles fizeram, sem avaliar a qualidade e a amplitude e tudo mais, a capilaridade dele, nada disso estou levando em conta. Foi a questão de cada localidade ter um reflexo e um diagnóstico bem diferenciado. Então, um ponto que eu acho que a gente tem que considerar é o que é prioritário para cada região. O Brasil é gigante,
Não, perfeito. Mas, Renata, deixa eu só te pedir um favor aqui. A gente estava falando de como a gente pode trabalhar como grupo, né? A gente tem aqui um grupo de perto de 70 especialistas das mais vários perfis que a gente está aqui. E, assim, tem uma estratégia, independentemente então de você qual já é a quer passar estratégia. para a segunda fase, né? Que a Não, gente então eu estou estava querendo saber, conversando assim, também, né, o Marcelo? que a gente combinou de falar. Olha, a gente Isso. quer trabalhar como grupo, o que vocês trazem de proposta de trabalho, não do que foi feito. Tá, a proposta porque foi com base nisso que a gente propôs, na verdade, né? A nossa Isso. proposta tem base, tá baseada nesses pilares que eu estava explicando. Então, o que a gente fez de proposta? A gente criou, na verdade, a gente setorizou, por assim dizer, o que está como no diagnóstico como sendo etapas necessárias, incluía, porque eu acho que a proposta do Araquém da outra vez foi fantástica, então a gente não pode deixá-la de fora, então eu acho que a gente tem que ter ela no radar. Só vou te pedir um favor, Renata. Estabelecer. Só explica o que é a proposta do Araquém, porque muitas pessoas não sabem o que é a proposta do Araquém. Então, o Araquém explica dele. Não. É que você está referenciando, né? A proposta do Araquém, que é. Que era para a gente fazer um movimento de esforço de solução, para ter um resultado objetivo, e com base nesse resultado, eu concordo com ele, acredita que isso vai impulsionar. O que é isso? Fazer uma meta de 1.000 novas patentes de qualidade e passíveis de transação no próximo ano, por exemplo. E aí a gente... Um exemplo, é de ter uma métrica, objetivo claro. Objetiva que... Perfeito, tá. Em vista do resultado, eu estou usando exatamente o exemplo dos 1.000, que foi o exemplo do Araquém, eu estou cumprindo ali mas enfim, mas eu estou cumprindo o exemplo dele, que eu acho que atende até o que a Sheila falou com relação à forma de divulgar, porque não há forma melhor de divulgar a importância do que o resultado. Uma vez que o resultado é evidente, a importância, todo mundo vai atrás para saber qual foi a fórmula, né? Tá. Eu vou pedir para o Marcelo, Marcelo, você estava junto com a Renata também, já ir complementando mais ou menos o que ela está falando. Desculpa te cortar, viu, Renata? Mas aqui aí o Marcelo, talvez ele traga como ele está trabalhando com você, uma forma diferente de comunicar isso também. Marcelo, você poderia ajudar a gente? Desculpa ter entrado agora no final, mas é porque eu estava em outra reunião, tá? Obrigado, a gente Marcelo. acabou, como a Renata falou, setorizou alguns temas que são bastante importantes, que obviamente a gente se inspirou muito no que o GIP estava fazendo, né? E como o grupo que o Henry está propondo aqui, ele tem muitas pessoas que estão envolvidas em vários setores diferentes, academia, indústria, várias agências, etc. A ideia era que a gente dividisse em pequenos grupos para que cada um ficasse responsável por esses subtemas, só que, preferencialmente, nesses subgrupos, a gente vai ter que misturar um pouquinho as caras. Porque tem gente da academia, não é para poder ficar no tradicional, academia para um lado, indústria para o outro, a BPI para um outro lado e etc. Então está na hora da gente misturar essas coisas para poder pegar a diferença que todo mundo tem de pensamento e experiência com a propriedade intelectual. Eu não sei quando vai ser a hora, Henry, a gente mandar esses temas e começar a dividir o grupo e ver mão na massa mesmo, como é que a gente pode combinar. Então, aí eu posso dividir, você me autoriza a fazer o share screen? Que eu rascunhei aqui para a gente ter só um comentário geral, tá, pessoal? Quando a gente está falando o que o Marcelo fez, a Renata, a gente estava discutindo como seriam formas de fazer, então não tem nada fechado aqui ainda, né? A gente está aqui justamente para discutir isso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Uma forma que a gente pensou aqui para conseguir entender quem poderia ajudar em quê, qual seria o foco de interesse, seria todo mundo entrar no Miro e colocar o seu nome e as áreas que a gente completa aqui e o que pode contribuir. Seria uma forma da gente entender o quão plural é o grupo, qual é a área de interesse de cada um, porque às vezes a gente pensa que a pessoa, por estar ligada a uma determinada instituição, tenha determinado interesse, isso pode ser falso. E aí as pessoas se manifestariam, a gente chegaria aqui num mural
dos participantes e das áreas que eles estão dispostos a pensar e fomentar enfim, se dedicar para criar um plano estratégico para a gente conseguir executar. Então, esse seria o formato proposto de kickoff, para que cada um possa ter ali a sua área de atuação, para a gente formar os grupos, e aí cada grupo, cada célula dentro desse grupo grande que você formou, toque um eixo, como eu coloquei aqui área para não copiar de lá, mas assim, é um eixo que eles estão detectando como sendo importante e relevante para que a gente alcance o objetivo de desenvolvimento. Perfeito, Renata. Bom, deixa eu fazer um comentário geral aqui, que é óbvio, né, que isso aqui não era o objetivo da nossa reunião de hoje, né? Eu nem estava esperando ver apresentação nenhuma mesmo, porque, afinal de contas, isso a gente nem chegou a combinar. Não, na verdade, isso a gente tem que construir coletivamente, né? Tem que apresentar uma proposta e ver se as pessoas aceitam ou não. Então, a primeira apresentação, acho que já foi feita, o Marcelo já falou um pouco do espírito de fazer de forma mais compartilhada, mas eu fico imaginando aqui, viu, Renato, que a impressão que eu tenho, né, é que, como nós temos muitas lideranças aqui, e as pessoas já estão trabalhando dentro das suas organizações, que às vezes é aproveitar algumas dessas lideranças que já estão acontecendo para puxarem as coisas e de repente dar uma sugestãozinha do tipo, o pessoal lá da BPI não poderia convidar lá o pessoal lá do Foina lá, o Foina lá que está com a terra ali atrás dele ali, né, Foina? Chamar o pessoal aí das instituições para participar junto, né? O Márcio Merkel está aqui, né, Márcio? Você está ali, a BPI, por exemplo, né? E também o OAB Paraná lá por exemplo, com a Maria Inês, né? Imagino que o OAB Paraná, né, Inês, deve ter trabalhado aí na questão da estratégia. Ou se trabalhou, ou não trabalhou, né? Mas a impressão que eu tenho, viu, Renata, é que talvez dependa mais das pessoas que são lideranças puxarem as coisas para fazer, porque quem quer fazer, puxa e faz, né? Então, mas olha só, do que a gente definir um modelo que, de repente, as pessoas não querem trabalhar daquele jeito, sabe? Não, então, por isso que a ideia foi deixar aberto para que cada um completasse com aquilo que tem interesse. Entendeu? Com pelo menos a área que tem interesse em atuar, porque não necessariamente a pessoa que está atuando de forma mais próxima de um determinado eixo que tenha interesse em desenvolver aquele. Ela pode ter interesse em fazer outras conexões para desenvolver, por exemplo, na sua instituição de ensino. Não, beleza. Enfim, bom, então eu acho que a gente visualizar ali no painel e tal, né? Isso, beleza. Isso. Deu para entender. Não, beleza. Pessoal, só para a gente já migrando, né, daquilo que é a conversa que a gente teve com o Márcio, né, Márcio? Olha, eu vou te agradecer aqui de forma geral, assim, tá? Como em nome de todos, tenho certeza que todo mundo que participou aqui do primeiro bloco, né, que você fez as apresentações, vai ter uma pessoa que não curtiu aquilo ali, que estava realmente excelente, né? Agora, para a gente só fazer essa transição e o fechamento aqui da nossa conversa de hoje, né? Só para ouvir um pouco dos outros colegas que estão aqui, se teria mais pessoas, que o Marcelo fez comentários, a Renato fez outros, de sugestões de como a gente poderia trabalhar como grupo em relação a esses próximos passos, né? Por exemplo, em relação à estratégia nacional de IPI e talvez algumas dessas ações colaborativas, né? Vamos lá, pessoal, a gente está cheio de presidente, associação, lideranças, tal, coisa do gênero, hein? Não tem como as pessoas não falarem. Duarte, por favor. Bom, boa noite a todos, tá? Eu me senti, assim, até bem diminuído por uma conversa tão complexa e sofisticada que veio à tona. Quando eu ouvi a Sheila, eu entendi da seguinte maneira: é um paradoxo a gente imaginar que vamos popularizar e vamos disseminar o conhecimento que está no entorno de propriedade intelectual, quando, na verdade, a gente está numa discussão extremamente elevada e complexa, muito distante da maior parte da onde está a inovação, né? Se a gente for falar de inovação tecnológica, eu concordo com o que foi dito aqui sobre Embrapa e tantos outros organismos muito fortes que a gente tem aqui no país.
né? Eu me dou assim um pouquinho de não contestação, mas o exemplo da WEG talvez não seja o melhor, tá? Até porque eu conheço bem a WEG, conheci os seus sócios fundadores e ela tem uma projeção internacional muito importante, muitos produtos patenteados, sim. Obviamente que a gente não pode comparar, né, com o que acontece nos Estados Unidos, onde uma IBM tem um volume extraordinário de patentes que ela não vai desenvolver aqui no país, né? Então, a gente não pode comparar multinacionais com as empresas nacionais, onde as suas patentes estão lá fora. Se a gente quer disseminar realmente a forma de lidar com propriedade intelectual, saindo fora do eixo da discussão de arbitragem nas grandes empresas, né, nas grandes estruturas, né, eu acho que se a gente quer fazer isso, eu me coloco à disposição para tratar estrutura curricular dentro do Centro Paula Souza, onde a gente possa discutir a forma de inserir propriedade intelectual, principalmente nas disciplinas de empreendedorismo, de gestão de negócios e tantas outras, porque eu não sei se todos aqui estão familiarizados, o Centro Paula Souza hoje é uma das maiores instituições educacionais do planeta, tá? No campo onde ela atua. Nós somos uma estrutura de formação de tecnologia, né? Tanto nas escolas técnicas quanto nos cursos superiores de tecnologia, com 320 mil alunos, 213 faculdades, né? Na verdade, faculdades é muito mais, né? Mas 213 campi. Perfeito. Das faculdades, 73 campos de faculdade e 203 de escolas técnicas. Perfeito. No então, eu estado me de São coloco Paulo, aqui né, à disposição, Eduardo? se esse assunto realmente quiser ir adiante, eu me coloco à disposição para tratar isso num fórum elevado dentro do Centro Paula Souza. Duarte, olha, só um complemento que eu achei que faria ao contrário aqui. Se você que hoje é uma liderança no Centro Paula Souza quiser levar esse assunto lá para dentro, porque depende do Centro Paula Souza querer, né? Eu tenho certeza que esse grupo que está aqui vai ter muita gente interessada em colaborar, né? Então, só para fazer o comentário geral. Mas, desculpa, eu só como pseudo-moderador aqui, a Tereza me pediu palavra faz tempo e eu pulei ela, né, Tereza? Não tem o menor problema. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria fazer aqui um convite a vocês todos. Eu faço parte da comissão organizadora da LES e a gente está promovendo um webinar a partir da próxima segunda-feira, dia 20 de julho. Inclusive, eu vou ser moderadora, justamente por coincidência, de um painel na própria segunda-feira, que é o primeiro dia de evento, que a gente vai abordar patentes essenciais e seu reflexo na negociação de royalties em contratos de licenciamento. Então, eu convido a todos a fazerem uma visitinha ao site da LES, ou ao Instagram da LES Brasil, que lá a gente tem todo o programa do evento, está um evento muito bom. Inclusive, no meu painel, que vai ser sobre... E é gratuito, Tereza? Não, não é gratuito, mas são 6 dias, de evento, com 2 horas de duração, e me parece que o preço está bem acessível. Eu não tenho aqui... ok, mas legal, Tereza, aproveita. Pedir assim, eu acho que a divulgação desse tipo de coisa a gente pode deixar para o nosso grupo lá também, né? E aproveitar o nosso momento síncrono aqui para a gente discutir propostas relacionadas, por exemplo, à estratégia. Era só rápido, só para pegar o gancho, porque o tema, por coincidência, é o mesmo. Tá bom? Tá, obrigado, Tereza. Tá, ok, então. Mas vamos só para a gente poder voltar ao nosso a conversa. Tá? Obrigado, viu, Tereza? Não, mas bom, aliás, o Márcio, eu tinha te pedido para fazer um comentário, de repente, a BPI, a própria Maria Inês também, né? Você sabe como que isso está rodando dentro da BPI, Márcio, agora? A questão da estratégia nacional, você vai ter alguma rediscussão, coisa do gênero? Eu prefiro pular essa pergunta. Nós temos uma pessoa representando a BPI nisso. Tá. E eu prefiro, sinceramente, pular a pergunta. Vou usar daquela ressalva que eu fiz no começo da minha exposição. Essa pessoa está aqui no nosso grupo e poderia falar para a gente ou não? Não está no grupo aqui, não. Não está no grupo aqui, não. Mas esse tema, com certeza, está dentro do radar, não só do radar, mas a gente está ativamente acompanhando. Eu até recomendo, eu sei que não é para fazer isso, ou
talvez seja, né? Mas recomendo a todos a dar uma olhada no estudo econômico que a BPI fez no ano passado e no ano anterior, né? A BPI tem feito, principalmente no ano da eleição, previamente da eleição, o que a gente chama de estudo econômico e propostas para inovação, que tem total relação com esse trabalho da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, e que tem um dos eixos, talvez o principal eixo, pelo que estou entendendo de todo o grupo, não tenho participado das discussões, é exatamente a difusão e a propagação do conhecimento da propriedade intelectual. Aqui, a Marinês fez a gentileza, vou fazer a propaganda aqui do estudo econômico que a gente fez publicou no ano passado esse trabalho. Foi um trabalho longo, de 2 anos. Em 2018, no ano da eleição, a gente publicou uma versão resumida dele, e agora esse. E aqui tem uma coisa que é bem interessante, e aí eu vou... Márcio, a gente pode estudar, ver a questão do estudo depois também, porque a gente está aqui falando sobre a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, né? Então, você falou que você não pode falar pela BPI, né? Tem um estudo que acho que já foi referenciado, tá legal. Mas só para fazer uma complementação com o que o Araquém e o Antônio falaram, que eu acho que tem 100% a ver com o que esse grupo está fazendo, e assim, talvez discordando um pouquinho, se me permite, discordando um pouquinho com o que eles falam, discordando ou concordando. O caso da Rambus, que eu mencionei lá no começo, a Rambus ela foi fundada por 2 professores da Universidade de Stanford, que daí receberam os investimentos do Silicon Valley, né? E talvez isso aqui é uma coisa que a gente possa trabalhar bastante, unir mais a universidade com as empresas. É um trabalho que muitas pessoas estão fazendo. É um trabalho, uma bandeira que a BPI tem defendendo, e nós estamos defendendo aqui, dessa unificação, e é muito importante. Então, esse teu trabalho que você está fazendo, Henrique, eu acho que é essencial nisso aí, né? Não é só isso. E por que eu estou falando que eu discordo um pouquinho? Que eu acho que o Brasil tem, sim, capacidade de fazer isso. E o ITA com a Embraer é o exemplo disso. O Instituto Paulo Souza também é um bom exemplo disso. A inovação não pode ficar só no centro de excelência. O Paulo Souza é um centro de excelência, mas na parte técnica a gente tem uma capacidade enorme de desenvolver. A indústria de software no Brasil é uma prova disso. A indústria de software não é só a TOTUS, não é só algumas empresas de grande porte, mas as pequenas empresas desenvolvendo apps são gigantescas. Então, eu acho muito importante esse teu trabalho nisso. Perfeito. Só esse comentário. Tá legal, obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitar que tem algumas representações institucionais. Foina, sabe se na BIPT está sendo ventilado, ou vocês estão planejando alguma coisa em relação à estratégia de PI? Quando eu digo de PI, não é só de PI, né? É de desenvolvimento industrial, todas as outras coisas assim. Não está. As nossas pautas atuais é garantir a sustentabilidade financeira da pesquisa em ciência e tecnologia, né? Que está todo mundo tentando morder esse dinheiro. Então, nós estamos aí brigando para segurar as verbas, os orçamentos de ciência e tecnologia. A questão de propriedade intelectual é uma questão, eu já falei isso uma vez aqui numa reunião, que a gente precisa agilizar os processos de patente, de reconhecimento de propriedade intelectual, são muito demorados para um mundo que muda muito rapidamente. A gente precisa ter algum tipo de ação mais efetiva, mais rápida, né, uma solução. Isso é uma dor das áreas de ciência e tecnologia. A gente precisa ter segurança jurídica muito mais rapidamente do que a gente tem hoje, porque senão a gente inibe o desenvolvimento tecnológico nosso. Mas não estamos discutindo isso agora, não, tá? Mas é um assunto que fica tocando na gente constantemente. Tá, obrigado, Foina. O Gesil Ana Torcomian, que eu estou vendo aqui como Fortec, só para verificar também quanto que esse tema está sendo trabalhado institucionalmente, ou a retomada do tema. Gesil, eu vi que você abriu o microfone. Eu até coloquei nos comentários. Bom, boa noite para todos, já boa noite. Eu até coloquei no comentário, eu estou começando a ficar meio repetitivo com relação a isso, mas ainda vou continuar sendo repetitivo com relação a esse tema por um tempo. Lá na lei de inovação, né, tem um artigo 26, né, que não é um dos que foram modificados agora em 2016, ele está assim desde 2004, e basicamente eu botei até o texto aí do artigo 26, ele basicamente fala que
os assuntos, né, relacionados à lei de inovação, propriedade intelectual deles, obrigatoriamente deveria estar no programa de todas as ICTs, né, do Brasil. É só uma questão de reforçar o que já está na lei. Tá? Então, eu acho inadmissível o nível de desconhecimento sobre propriedade intelectual que a gente tem nos nossos cursos. E não há justificativa, né, para que continue sendo assim, inclusive do ponto de vista de falta de capacidade de se oferecer esses conteúdos nas instituições. Tá? Então, o Fortec tem trabalhado bastante nesse sentido. Tem o Profnit, que você conhece bem, está em todos os estados do Brasil. A gente seria possível, sim, produzir esses conteúdos. Isso só para fazer o trabalho de formiguinha, de começar a fazer, como o Araquém disse, né, que vulgarizar um pouco mais essas discussões. Isso é só o básico, mas o básico é necessário ser feito em algum momento e já estamos atrasados. Ô, Gizil, mas só vou voltar à pergunta mais específica. Mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Tá? Agora, quando você começa a vulgarizar esses temas e colocar isso na pauta das instituições, inclusive na pauta das próprias políticas públicas, porque você tem políticas governamentais que não levam em consideração a necessidade de colocar isso. Por exemplo, questões de discussão de propriedade intelectual nos resultados dos acordos de parceria entre ICTs e empresas, quando a gente está falando de instrumentos de renúncia fiscal, como, por exemplo, lei do bem, lei de informática, lei e outros, né? Como, por exemplo, obrigações contratuais de setores como energético, por exemplo. Então, essas questões não estão alinhadas, eu espero, na discussão da política nacional de propriedade intelectual. Um alinhamento das próprias políticas públicas que o próprio governo gerencia e suas agências e suas instâncias, né, seja alinhados. E se você casar isso com essa obrigação que a lei já prevê, né, eu acho que a gente consegue andar muito rápido e muito longe. Ok. Mas, Gizil, deixa eu fazer uma pergunta específica. O Fortec planeja realizar alguma ação em relação a, quando tiver a consulta pública da estratégia de propriedade intelectual, já está planejado alguma coisa? Tipo, sim ou não? A gente tem participado das discussões, né? Mas a gente não tem ainda uma estratégia bem definida, é verdade, com relação à atuação junto à estratégia nacional. Até porque a gente ainda ficou com um papel apenas mais um dos agentes de participação na discussão. Óbvio que a gente precisa ter uma ação um pouco mais clara, mas talvez isso só vai acontecer quando efetivamente as minutas estiverem disponíveis. Ok, então, obrigado. Celeste, você está com o microfone aberto, eu percebi, você quer fazer um comentário? Sim, Henry, obrigada. É um comentário mais geral. Eu aprendi muito com essa conversa de hoje, né? Gostei muito de ouvir o Márcio. Apenas para falar, né, que a Fiocruz, sendo setor saúde, tem uma estratégia de PI bastante específica, né, de mínimo de patente em maior número de mercados, e ela é uma instituição, né, vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, fundamental para as políticas públicas, né, para o SUS, etc. É o setor, né, que interfere com maior peso, né, no déficit da balança comercial, então a gente tem um desafio enorme. Então, a gente chega muito perto desses temas que foram tratados, eu acho que a gente teria muita coisa para conversar especificamente sobre isso, né, consórcios, e sobre esse assunto da primeira parte da reunião. A segunda parte, Henry, hoje, né, quanto a essa questão de proposta, eu fico um pouco sem saber, assim, uma coisa é eu estar com o chapéu da Fiocruz, falando em nome da Fiocruz, outra coisa é eu, Celeste Merique, com a experiência que tem, poder colaborar para as estratégias nacionais e discussões diversas. Né? Então, no caso, a Fiocruz não está com nenhuma discussão envolvida diretamente com a discussão da estratégia, né, nacional.
E temos assim ingredientes e situações muito estratégicas, eu acho, para dialogar com esse tema Covid, consórcio para API, etc., dentro de conversas um pouco mais aprofundadas. Eu queria fazer apenas esse comentário. E fico disposta a colaborar com qualquer das iniciativas desse grupo, como pessoa física e, sempre que possível, como Fiocruz, trazendo toda a dimensão Fiocruz. Ok? Perfeito. Obrigada. Obrigado. Suzana Russo, da API, que inclusive tem o EMP na semana que vem, né, Suzana? Na API, vocês estão trabalhando alguma coisa em relação à estratégia, Suzana? Boa noite a todos, acho que já cumprimentei no início, né? Mas não, Henry, especificamente não. A gente tem algumas ações que a gente faz, né, de treinamento, mas específico para a estratégia, não. O EMP vai ocorrer em agosto, no outro mês, hein? Não é a semana que... Era ontem, era prazo de submissão de trabalhos, perdão, né? Isso, fechava o prazo. E aí tem vários trabalhos lá com o Orbit, isso é bom. Bom, mas, nós estamos mais fazendo ações de treinamento, de eventos, que eu vi até que a Renata Lisboa colocou ali, né? E vai ser útil, vai dar para nós participarmos. E a gente tem também várias publicações, né? Vários livros que a gente está fazendo de propriedade intelectual. Já temos uma edição, que vamos dizer uma coleção, que nós já estamos entrando no 6º ano de uma coleção de propriedade intelectual, de livros de propriedade intelectual. Então, a gente essa área acadêmica, assim, por causa que somos um programa de pós-graduação, né? Em cima da propriedade intelectual, então a gente fica meio mais acadêmico. Tá ótimo, então. Bom, o Wagner até citou, né, que em relação aos inventores independentes, ela é a ponte, realmente você aqui é a ponte com eles, viu, Wagner? Não tem dúvida, né? Muito embora todos nós tenhamos alguma interação, mas o trabalho que vocês fazem lá no Espírito Santo merece destaque, né? Agora eu vou fazer uma outra pergunta, só para a gente poder fechar, porque são 18 horas e 28 minutos, a gente já está estourando meia hora o nosso tempo. Vou fazer uma pergunta agora geral, né, Renato? Você está olhando para mim com essa mão no queixo, tal, dando uma risadinha ali. A pergunta que eu faço, né, e olhando para esse nosso grupo quando eu olho para o nosso grupo aqui, eu falo, se um grupo como esse nosso que nós temos aqui, se a gente não fizer alguma coisa, seja ligado, seja em paralelo, seja o que for, mas ligado a ações de propriedade intelectual, de forma nacional, estruturada, eu pergunto, né? Se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Né? Então, a pergunta que não é nem de $1 milhão, de 2 centavos aqui nós que estamos aqui nesse grupo, numa sexta-feira à tarde aqui, temos interesse em trabalhar? Vale a pena? É uma coisa que vale a pena a gente seguir como grupo fazendo? Ou do tipo, foi legal, curtimos, cumpriu a missão do negócio e fazemos o desligamento? Vamos lá, pessoal, né? Eu gostaria de ouvir as pessoas falando assim, não, vamos seguir aqui adiante, mas evidentemente que isso é o que eu gostaria, mas não é o que vai acontecer. Então, se vocês puderem se manifestar de alguma forma, usando ali os reactions ali, levantando mãozinha, qualquer coisa, dando um ok, coisa do gênero, só para ter uma ideia aqui que temos 20 pessoas, que é um número razoável até, viu? Cláudio Barbosa já deu ok. Renata Lisboa também. Wagner. Foi, né? Já foi também. Raíssa deu ok. Especiale deu ok. Maria Inês, Márcio Merkel deu. Suzana Russa não falou nada ainda, hein, Suzana? Deu ok, deu ok também. Bom, já deu para a gente fazer uma amostragem aqui, então tá bom, pessoal. Então, em sendo assim, eu vou pedir um favor, então, para a Renata e para o Speciale. Vocês que ficaram com a missão lá de fazer a proposta, né? De propor isso, talvez, de uma forma assim, relativamente curta, né, Renata e Speciale? Sabe, um texto, qualquer tipo de proposta para a gente dar o próximo passo, só que a gente pode fazer isso lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá ok? Parece razoável para vocês? Renata, Marcelo? Já tá, a gente já até tem lá no grupo, no nosso chat lá do WhatsApp, a gente encaminha, né, Marcelo? E encaminha com o link que eu até mandei para você aqui no privado,
porque eu fui colocando aqui só para as pessoas irem vendo, e aí cada um vai colocando o seu... Propor uma carta de recomendação para que contemple isso. Né? Estou lendo o comentário da Rafaela. Enfim, e aí cada um completa, cada um contribui, que eu acho que é uma forma da gente entender o que cada um no grupo quer e tem interesse e possibilidade de desenvolver para a gente poder mixar, né? Eu acho que é uma boa. Então, Marcelo, vamos fazer isso? A gente pega aqueles eixos que a gente separou e dá uma olhada também no link, ver se a gente coloca já ou passa tudo para cá. Vou combinar com o Marcelo e coloco lá. Beleza, se for o caso, a gente pode até marcar uma conversa, que não precisa ser reunião, assim, coisa do gênero, né? Para vocês explicarem, que a gente meio que grava em um videozinho assim, falar, ó, moçada, ó, o que a gente pensou foi mais ou menos isso, e todo mundo que quiser contribuir, acho que contribui também, né? Então a hora é essa, isso, tá bom? Claro. Perfeito? É para isso. E aí a gente faz algum sistema tipo aquele Google Forms, onde o pessoal pode clicar, talvez, e eu quero participar. Nesse board, a pessoa consegue, exatamente esse link que eu mandei para vocês, é isso. Você consegue editar, incluir, tirar, fazer o que quiser. E aí Você vai colocar nos post-itinhos ali, é isso? Isso. E ainda consegue colocar também... eu deixei um quadro aqui que a gente obviamente vai ter que crescer de notas, né? Assim, o que você tem de ideia e não sabe onde colocar para a gente depois adequar, quais são as chamadas que a pessoa precisa, estou precisando de um suporte de alguém da academia para ajudar aqui ou ali, acolá, eu acho que pode ser uma forma boa. Acabei de lembrar uma coisa legal também, eu recebi um vídeo do Zé Finóquio com um colega dele, que eu esqueci o nome, que mostra como usa as ferramentas colaborativas, assim, entendeu? Então eu vou postar no nosso grupo, porque na pior das hipóteses, só a gente aprender isso daí já vai ser legal. A gente já vai aprender bastante coletivamente. E é bem intuitivo, bem simples, não dói. Não dói, não solta as tiras. Não, aprender coisa nova dói sim, Renata. Tem a dor do aprendizado. Se não doer, é porque não está aprendendo. Nossa, não. Vamos. Mas é a felicidade da realização posterior. Exatamente. Então, são 18 horas e 33 minutos aqui, né? O Márcio Merkel levantou a mão ali, por favor. Só para agradecer, Henri, o convite aí, e agradecer a todos pela paciência e também desejar mais uma vez um feliz aniversário para você amanhã, né? Não é amanhã? Pois não é. Amanhã é uma data memorável, viu? E lembrando para o começo da nossa conversa, existe correio, existe como mandar vale presentes, essas coisas todas, tá? Se vocês quiserem minha conta bancária, eu posso mandar também para quem me perguntar. Não tô brincando, pessoal. Nada. Delivery está aí para isso, né? Fala para mim. Delivery está aí para isso, mas assim. Eu vou falar assim, Márcio, nada abraços virtuais. Pode ser melhor do que um presente melhor, né? Do que a gente ter bons amigos como nós aqui, né? Então vamos lá, né? Pessoal, então vamos ficando por aqui, a gente vai conversando nos grupos. Tchau, Suzana, tchau, pessoal. Nos vemos lá no WhatsApp, então. Abração aí, até mais. Tchau, tchau.